quanto maior a expectativa de um evento, de um acontecimento, normalmente maior é uma espécie de ressaca, mesmo que seja emocional, que acontece depois. Ou seja, quanto mais tempo nós levamos a esperar, a preparar, a organizar, a fazer todas as coisas, mais depressa parece que passa o evento. Mais rápido acontece aquilo que nós estávamos à espera. E depressa já passou. E já era. E o Natal é um desses eventos. Tanta preparação. Normalmente começamos com algumas semanas antes, montando os enfeites, montando a árvore, colocando as luzes, há expectativa no ar, são compradas as prendas, começa-se a arquitetar o que é que se vai fazer para a ceia especial, enfim, há tanto trabalho, tantas coisas são feitas, tanta preparação, e de repente é o dia 26, é o dia 27, e o Natal já passou. Talvez por isso mesmo nós não temos um grande hábito de olharmos para os textos bíblicos daquilo que acontece depois do Natal. Costumamos gastar algum tempo olhando para a Palavra de Deus, lendo, recordando aquilo que nos fala a respeito do que aconteceu. A maneira como José e Maria chegaram a Belém, não havia lugar na estrebaria. Aliás, não havia lugar na hospedaria, tiveram que ir para uma estrebaria, o nascimento da criança, o aviso dado aos anjos. Enfim, nós lemos estas histórias e as recordamos, mas poucas vezes nos lembramos do que acontece depois do Natal. Depois daquela excitação toda, depois daquela ansiedade enorme. Posso imaginar o coração de José e de Maria, de perceberem que o trabalho de parto começava, de que o bebê ia chegar e eles nem sequer tinham um teto aonde se protegerem. Depois de toda aquela ansiedade, depois de toda aquela expectativa, depois da vivência com a visita dos pastores, que vieram dizer que anjos tinham vindo do céu. Um coro celestial tinha anunciado o nascimento desta criança. Depois disto tudo, de toda esta agitação, o que foi que aconteceu com José e Maria? O que foi que aconteceu com Jesus? O que é que acontece depois do Natal? E é interessante, irmãos, porque o texto bíblico nos conta, e ao nos contar, nos ajuda a aprender também junto com eles. Eu vou convidar os irmãos a vermos estas duas passagens, primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 2, capítulo que nós normalmente lemos os primeiros versículos, lemos habitualmente bastante do capítulo 2, sobretudo aquela parte que fala dos pastores, e a partir daí nem sempre recordamos. Capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Depois do Natal. Nós temos aqui o relato, irmãos, do que acontece depois do Natal, naquelas primeiras semanas, e encontramos aqui a descrição, em poucos versículos, daquilo que deu algum trabalho e que, na verdade, representou a obediência de José e Maria a 3 cerimônias, a 3 mandamentos específicos que estavam na lei. Primeiro, a circuncisão. A circuncisão tinha sido dada pelo Senhor para marcar o seu povo. A instituição desta cerimónia está lá no livro de Gênesis, no capítulo 10. Ela é prescrita a todos os israelitas em forma de lei. Aparece em Levítico, capítulo 12. No 8º dia de vida, os meninos deviam ser levados para ser circuncidados. E nesse dia, eles recebiam o seu nome. Até ali seria apenas o bebê.
a partir do 8º dia, depois da circuncisão, recebiam um nome. É muito interessante, irmãos, do ponto de vista científico, o ter sido escolhido pelo Senhor, o ter sido dado pelo Senhor o 8º dia. A ciência, hoje um pouco mais desenvolvida do que naquele tempo, nos diz que em toda a nossa vida, não há nenhum dia em que nós tenhamos maior capacidade de cicatrização do que o 8º dia. Tem a ver com a concentração dos fatores próprios da coagulação e com o nível de plaquetas. É muito interessante, irmãos, porque evidentemente que naquele tempo ninguém podia saber isto, mas hoje nós sabemos. Mas também é evidente que o Criador, que fez o homem e que sabia perfeitamente isto, deu a lei para que as coisas fossem feitas no dia certo. Então era o 8º dia que as crianças deviam ser, que os meninos deviam ser circuncidados. Este era um momento de grande celebração. Era um momento de grande expectativa. Nós hoje é muito propício termos tido a apresentação de um bebê enquanto estamos a falar sobre isto. Porque os irmãos de certeza que sabem que houve ali uma preparação e uma expectativa enorme. À volta da chegada da Celina pela primeira vez à igreja. Qual era a roupa que ela ia usar? Qual era a roupa que a mãe ia usar? Qual era a música que o coro ia cantar? E muito mais que ainda está por trás que a gente ainda não sabe. Também, irmãos, para os israelitas era um dia de grande festa, o dia da circuncisão. Porque quando nascia um menino, a festa era muito maior do que para uma menina. A Celina não está a ouvir, não está a perceber o que é que nós estamos a dizer, portanto não há problema para ela neste instante. Mas os israelitas faziam esta distinção. E quando nascia um menino, havia uma grande celebração. Havia uma festa. Se este menino tivesse nascido na aldeia onde os seus pais estavam, certamente a aldeia inteira tinha parado neste dia para poder celebrar. Não haveria trabalho nem atividade. Todos os músicos da aldeia teriam se juntado na porta daquela casa. E ali haveria música, haveria celebração, haveria festa, haveria dança, porque era natural que assim fosse. Se os irmãos quiserem ter uma ideia a respeito disto, os irmãos depois podem olhar em casa o Evangelho que fala a respeito do nascimento de João Batista. Porque João nasce, primo, não é? Prima, ela era prima, Maria era prima de Isabel. E este João nasce no contexto da sua aldeia, em que havia local para haver toda esta festa e toda esta celebração. Mas José e Maria não estão na sua aldeia. Estão muito, muito longe. Eles são galileus. E nesta época, entre galileus e judeus, entre os habitantes da Galileia e da Judeia, havia muita rivalidade. Os habitantes da Judeia, que tinham o seu centro, o centro da sua vida em Jerusalém, no templo, desprezavam os galileus. Achavam que eles eram cidadãos de segunda. E provavelmente o sotaque carregado com que José e Maria falavam denunciava-os como tal. Eles não estavam na sua terra, eles estavam noutro local, estavam em Belém. Eles eram da família de Davi, mas era uma linhagem muito lá para trás. Eles já não tinham nenhum conhecido naquele local, porque se não teriam procurado a sua casa, eles tinham tido esta criança numa estrebaria. E não havia condições para fazer esta celebração. Nós não sabemos quem circuncidou Jesus. Nós nem sequer sabemos aonde Jesus foi circuncidado. O versículo 21 não nos diz especificamente aonde foi. Pode perfeitamente ter sido na própria Belém. O responsável pela sinagoga local fez a cerimónia, nós não temos o seu nome, foi algo extremamente simples, mas há aqui coisas importantes. Primeiro, os seus pais, mesmo estando tão longe da sua casa, mesmo estando tão fora do seu contexto, eles tiveram todo o cuidado em cumprir a lei como ela tinha sido dada. No 8º dia, eles circuncidaram a criança. E eles obedeceram aquilo que lhes tinha sido dado pelo anjo. O anjo disse, e lhe porás o nome de Jesus. Yeshua, Deus salva. Naturalmente, na tradição dos judeus, o primeiro filho, o homem de qualquer casa, recebia o nome do pai. Natural era que este bebê recebesse o nome de José. Porque apesar de José não ser o seu pai, era aquele que ia assumir essa responsabilidade. Mas eles cumpriram aquilo que tinham ouvido da parte do anjo e deram a Jesus o nome que o anjo tinha informado.
Temos aqui já uma primeira lição sobre a consagração dos nossos filhos ao Senhor. Temos orientado os casais da nossa igreja a consagrarem os seus filhos o mais cedo possível. Não é aqui, neste dia em que viemos aqui. Aqui é importante, é significativo, tem a ver com o compromisso que é feito com a igreja do Senhor Jesus. Mas nós consagramos os nossos filhos quando estão dentro da barriga das suas mães. É ali que nós consagramos ao Senhor. E acredita, irmãos, isto tem um significado muito grande. Lembro-me de um jovem, filho de um casal de missionários, que ao crescer na sua fase de adolescência, por causa das mudanças que eram necessárias ser feitas pelos seus pais, acabou por desenvolver uma antipatia para com a igreja. E apesar dos seus pais serem servos de Deus dedicados, este jovem desviou-se da igreja. Desviou-se de uma forma significativa. Começou a envolver-se com o mundo de uma forma muito má. E por fim, começou a andar com grupos satânicos que adoravam a Satanás. Como é que era possível? Filho de pastor, filho de missionário. E o seu envolvimento exigia que ele fizesse compromissos com os demónios. Mas cada vez que ele ia fazer uma nova cerimónia para poder se aprofundar naquele caminho mau, não conseguia. E os demónios diziam de forma específica àqueles que estavam a dirigir as cerimónias: nós não podemos fazer nada com este, porque ele foi consagrado a Deus. Está consagrado, nós não podemos tocar nele. E ele chegava em casa naquela altura e contou-me a sua mãe, cheio de ódio e de raiva para com os seus pais, dizendo: porquê é que vocês me consagraram? Eu quero seguir este caminho, eu quero me aprofundar nisto e não consigo, não posso. Pela misericórdia do Senhor, ele depois foi resgatado. Pertence ao Senhor e é servo de Deus hoje. Mas ficou esta lição tão profunda da responsabilidade que nós temos de consagrar os nossos filhos ao Senhor. Mas eu disse aos irmãos que aqui fala sobre 3 cerimônias. E nós, lendo o texto, naturalmente não percebemos todas elas, mas são 3 que aqui estão. A primeira é a circuncisão, a segunda era o resgate dos primogênitos. Esta cerimônia, chamada Pidyon Haben, acontecia ao fim de 30 dias do nascimento da criança. E era uma cerimônia que visava lembrar o resgate do povo de Israel no Egito, quando Deus matara todos os primogênitos dos egípcios. Lembram-se a 10ª praga? Deus disse: o anjo da morte vai passar à meia-noite e todos os primogênitos de cada casa irão morrer. Mas aqueles que são do Senhor e que cumprirem a ordem vão matar um cordeirinho, pegar o seu sangue, pintar nas ombreiras da porta. E quando o anjo passar e vir o sangue ali aplicado, vai saber: esta casa pertence ao povo de Deus. E ali o primogênito vai ser poupado. E assim aconteceu naquela noite. O Senhor poupou em cada família de Israel que colocara o sangue do cordeiro pascal nos ombreiros da porta, o filho mais velho. E a partir daí, os primogênitos passaram a ser consagrados ao Senhor. Mais tarde, o Senhor, na lei, vai aceitar os levitas, a tribo de Levi, como servos específicos para o trabalho do Senhor. Mas fica estabelecido que as famílias terão que resgatar os seus primogênitos, dando ao Senhor o pagamento daquilo que era necessário, ou seja, os 5 ciclos do templo, segundo estava estabelecido na lei em Números capítulo 18. Deste modo, nós sabemos que José e Maria foram ao templo para pagar aquilo que era devido no resgate da consagração do seu primeiro filho ao Senhor. Eles cumpriram a lei com todo o cuidado. Passados mais 10 dias, eles tiveram então que cumprir a terceira cerimônia, que era o rito de purificação. Segundo a lei de Deus, quando uma mulher dava à luz a uma criança, ela ficava impura e ela precisava se submeter a um rito de purificação. Este rito implicava em uma oferenda ao Senhor e em um batismo, em um mergulho num dos muitos batistérios que havia no templo em Jerusalém. Maria devia fazer isto aos 40 dias depois do parto, segundo estava estabelecido na lei em Levítico no capítulo 12. É por este episódio que nós ficamos a saber algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ficamos a saber que este casal realmente era pobre. Pobre. Porque a lei dizia que devia ser apresentado um cordeiro de 1 ano. Mas, se o casal não tivesse condições, não tivesse posses,
então podia apresentar 2 rolas ou 2 pombinhos, que era muito mais barato. E realmente José e Maria não tinham condições financeiras de apresentar um cordeiro. Era caro demais para eles. E diz o texto sagrado que eles apresentaram um par de rolas, um par de pombinhos, como parte do sacrifício que eles tinham que fazer para a purificação. E também que eles cumpriram a lei e foram batizados, o batismo de purificação. É muito interessante, irmãos, porque aqui, no nosso texto em português, nós não conseguimos perceber isto, mas no texto original, nós encontramos esta expressão a respeito da purificação no plural. Significa, o texto nos diz que eles se purificaram. E é curioso este pormenor, irmãos, porque ele não é tão insignificante assim. Porquê? Porque, segundo a lei, só a mulher ficava impura. Só a mulher tinha a necessidade de cumprir o ritual e ser batizada. Mas o texto nos diz, no plural, nos diz que eles o fizeram. E era possível que um homem, cumpridor da lei, para ser mais rigoroso no cumprimento daquilo que fosse estabelecido, se batizasse junto com a sua esposa, para desta maneira o casal ser purificado na presença do Senhor. E parece, segundo a indicação do original, foi isso que aconteceu. José, nós sabemos, homem cumpridor da lei, ele quis se identificar e partilhar com Maria este momento especial de mais uma vez se consagrarem ao Senhor. E novamente nós percebemos aqui sinais importantes do que este casal nos transmite. Lembramos, irmãos, que este casal foi escolhido para criar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Eles foram escolhidos por Deus para criar o Messias, o Salvador, o Rei de Israel. E eles eram simples camponeses. Sabemos que eles foram separados pela graça de Deus, sem dúvida. Mas também entendemos aqui que o Senhor os escolheu porque eles eram cumpridores da lei. Eram judeus do coração sincero. Eles eram obedientes à palavra de Deus. Nós encontramos, irmãos, na palavra as instruções claras dadas pelo Senhor para como nós devemos viver. Só que muitas vezes nós olhamos para as instruções do Senhor e achamos que elas de alguma maneira nos limitam, criam algumas dificuldades. Mas temos então que seguir exatamente o que está escrito, temos que ler e cumprir aquilo que está escrito. Irmãos, a palavra do Senhor foi-nos dada para a nossa proteção, foi-nos dada para nos abençoar, foi-nos dada para nos ajudar no caminho. No dia 1 de maio de 1915, saiu em quase todos os jornais de grande circulação nos Estados Unidos uma nota publicada pela Embaixada da Alemanha. 1915, estamos no período da Primeira Guerra Mundial. Naquela semana tinha sido afundado um navio mercante americano por um submarino alemão e a América ainda não estava na guerra. Então a Embaixada Alemã fez publicar nos jornais um pedido de... não era bem um pedido de desculpas, era um aviso, a dizer assim, olha, esta zona é a zona de guerra, entra nela quem quer com risco próprio. Vocês sabem que é uma zona de guerra, nós sentimos, não era nosso objetivo afundar este navio, mas ele estava no lugar onde não devia. E isto foi publicado nos jornais. O que é curioso, irmãos, é que no New York Times, do dia 1 de maio de 1915, ao lado desta notícia, desta informação colocada pela Embaixada Alemã, vinha uma publicidade da principal empresa marítima daquele tempo, que tinha os grandes transatlânticos que atravessavam dos Estados Unidos para a Inglaterra. E anunciava que nessa tarde ia sair o Lusitânia. Na altura, o maior, mais luxuoso e bonito transatlântico que existia. Curioso, lado a lado, as notícias. O capitão do Lusitânia tinha recebido instruções específicas para a viagem. Foi-lhe dito, você tem que arrancar às 6 horas sem falha. Tem que sair na hora. É preciso cumprir, porque nós temos navios preparados no caminho para vos proteger, mas é preciso que saiam na hora para poder se encontrar. Têm que sair às 6. Quando se aproximar da região do canal da Mancha, você tem que ir o mais possível junto ao meio do canal. Evite a todo custo os promontórios,
da costa inglesa, porque é por aí que muitas vezes os submarinos alemães vão se esconder. Você tem que andar na velocidade máxima possível do navio. E não vá em linha reta, vá em zigue-zague, porque é desta maneira que nós sabemos que é possível evitar os submarinos. Todas estas ordens foram dadas de forma específica ao capitão responsável pelo Lusitânia. Eram leis, eram regras, eram um bocado limitantes. E o capitão William Turner não se preocupou muito em cumpri-las. O navio saiu com quase 4 horas de atraso, o que já dificultou bastante o seu trajeto. Quando ele se aproximou da costa inglesa, ele passou bem perto de 3 promontórios, e num deles estava escondido um submarino alemão. Naquele dia, algumas horas antes da passagem do Lusitânia, tinha passado um outro navio mercante americano, mas ele ia em alta velocidade e aos zigue-zagues. E o submarino, ao se aproximar dele, percebeu: não, nós não vamos conseguir acertar, é melhor esperar. Mas como o Lusitânia estava atrasado, ele passou exatamente no local e na hora em que o submarino estava lá. E como ele não estava em velocidade máxima, porque o capitão Turner achou que não valia a pena andar tão depressa, ele estava em velocidade reduzida. E como ele achou que era muito incômodo para os passageiros andar aos zigue-zagues, ele andava em linha reta. O submarino alemão só precisou de um torpedo para acertar no Lusitânia. 1.889 pessoas perderam a sua vida no dia 7 de maio de 1915. Porque o capitão não cumpriu as regras. Meus irmãos, a lei do Senhor foi-nos dada para nos abençoar. Porque o Senhor sabe de todos os submarinos que existem no nosso caminho. E com que facilidade nós podemos ser afundados. É por isso que Ele nos deu orientação para que nós possamos viver com tranquilidade e segurança. José e Maria dão-nos um exemplo ao serem cumpridores da lei de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, eles procuraram cumprir. 90% daquilo que Deus quer para as nossas vidas está expresso de forma clara na sua revelação escrita. A grande maioria das coisas que nós precisamos saber para viver de acordo com a vontade de Deus estão aqui neste livro. Sabe o que é que isto devia fazer, irmãos? Com que nós andássemos com Ele dia e noite. Com que nós o devorássemos. Com que nós andássemos agarrados a Ele. Com que a cada momento de folga, qualquer momento de alívio, nós pudéssemos abrir e ler novamente. É aqui que está a revelação. É aqui que está o caminho. É aqui que está a segurança. É aqui que está a paz. Só que às vezes nós fazemos como o capitão Turner, achamos que para que andar em alta velocidade? Para que andar aos zigue-zagues? Para que ter tanta ansiedade em cumprir? Mas quando nós vivemos de acordo com a vontade expressa do Senhor, nós temos a sua proteção. E depois acontecem aqueles momentos específicos, não é? Veja só mais um bocadinho a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Estamos a falar do que acontece depois do Natal. Veja aí, isto também acontece depois do Natal. É verdade que já é um bocado depois, mas é depois do Natal. No capítulo 2 de Mateus, no versículo 13, nós temos um momento posterior à visita dos magos. É verdade que nós costumamos dizer que são 3 reis magos. E os irmãos já sabem que eles não eram nem 3 e nem eram reis. Certamente eram bem mais do que 3 e não eram reis, eles eram sábios, eram estudiosos das estrelas, eram magi, como era a expressão que era usada naquele tempo. E diz assim, depois que os magos visitaram, versículo 13: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Depois do Natal. José certamente encontrou trabalho em Belém ou em alguma das aldeias próximas. Ele era carpinteiro
Parece que não era difícil conseguir trabalho naquela altura. E ele foi permanecendo ali, apesar daquela não ser a sua cidade. Talvez esperando inicialmente, porque a criança era muito pequena para viajar. Depois, se calhar, ele já estava envolvido em atividades, já tinha trabalho, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. E passaram-se meses, nós não sabemos quanto tempo. Sabemos que foi menos de 2 anos, certamente, talvez próximo de 1 ano, ou um pouco menos. Finalmente os magos chegaram e vieram visitar a José e Maria, não na estrebaria, na casa onde eles estavam a morar. E ali encontraram a criança, e ali o adoraram, e ali mais uma vez chamaram a atenção. E ali surgiu o perigo, porque Herodes ia mandar matar todas as crianças de Belém. E nessa ocasião específica, nesta situação específica, José recebeu a direção de Deus para aquilo que devia fazer. Um homem obediente à palavra revelada, um homem que seguia a orientação escrita de Deus, um homem que procurava fazer de acordo com aquilo que o Senhor já tinha estabelecido de forma direta e completa. Este homem, no momento da necessidade específica, recebe a orientação específica da parte do Senhor. Os irmãos percebem que há um padrão aqui? Há um padrão aqui. Temos alguém que se preocupa em seguir a palavra de Deus. E porque se preocupa em seguir a palavra de Deus e obedece à orientação do Senhor, quando tem crises, quando tem momentos difíceis, quando surgem situações especiais, recebe a orientação específica de Deus. O problema é que muitas vezes nós não nos preocupamos em seguir a palavra do Senhor. Nós não gastamos tempo a encontrar aquilo que é a vontade de Deus para nós. E só na hora da crise ou do problema é que saímos a correr a perguntar: Senhor, como é que é? Senhor, o que é que eu faço? E aí queremos usar a Bíblia como se fosse um horóscopo. Abrimos ao calhas, apontamos o dedo a tentar achar aquilo que me diz. Pode ser que o irmão já tenha tido uma experiência na sua vida desta forma e que foi abençoada. Eu não estou a negar. Eu só quero dizer ao irmão que esta não é a maneira certa de usar a Bíblia. Pode até ser que Deus, na sua graça e na sua benevolência, tenha-lhe falado desta maneira em alguma ocasião. Não vou negar isto. Deus é grande, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Mas não é esta a maneira de usar a Bíblia. A maneira correta é segui-la, é conhecê-la, é estudá-la, é meditar, é cumprir e obedecer aquilo que Ele nos diz por ela. E então, nos momentos específicos, certamente o Senhor também nos dará orientação. A palavra nos ensina, certamente, a cada passo, coisas tão interessantes. Depois do Natal. Situações específicas e concretas depois do Natal. Um casal escolhido para criar o Messias, que nos dá um exemplo de cumprir a palavra revelada de Deus. E porque tem o cuidado de conhecer e cumprir aquilo que Deus já deixou claro, na hora da necessidade, também sabe da parte do Senhor aquilo que deve fazer. Depois do Natal deste ano, que esta lição possa servir para nós, para o nosso consolo, para a nossa orientação. Busquemos a palavra, irmãos. Ela é a revelação escrita de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para a nossa bênção. Deve estar constantemente nas nossas mãos, na nossa mente, nos nossos lábios, para que nós possamos segui-la. E então, quando nós precisarmos da parte do Senhor de orientações específicas, certamente Ele nos dará a conhecer também a sua vontade para cada situação. Amém? E uma das coisas claras que nós encontramos na palavra a respeito desta época do ano em que estamos a viver, o Natal, é que nós devemos anunciar o Natal, falar do Natal, fazer como os pastores fizeram, contar pelas montanhas e não somente, pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, pelas ruas, pelas pracetas, pelos prédios. Falar pelas montanhas que Cristo já nasceu.